Fama, dinheiro e muito conhecimento. Hoje já somos perto de 18 milhões de programadores, mais de 1 bilhão de computadores e centenas de linguagens de programação. Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe Fontoura, do canal Dev Samurai, e na aula de hoje eu irei falar absolutamente tudo o que você precisa saber para ser um bom programador. Irei falar sobre computadores, a sua história e linguagens de programação. Também irei falar sobre a melhor linguagem de programação para um iniciante e a linguagem de programação mais usada no mercado. E antes é sempre bom lembrar que se você curtiu o assunto, deixa aqui o seu gostei, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e clique em notificar para continuar me apoiando nesse projeto tão maravilhoso. E é bastante comum associarmos os computadores com uma visão meio tecnológica, futurista, tecnologia de ponta. Mas eu confesso que eu tenho que contar para você uma verdade completamente perturbadora que vai quebrar esse mito. Os computadores são mais antigos que Jesus Cristo. E para que você possa entender a aula de hoje, vamos viajar no tempo e voltar mais de 2000 anos. Mais precisamente 87 a.C. na Roma Antiga. E olhar mais de perto o que é considerado o primeiro computador da história. Um computador chamado de máquina de Anticítera. Esta engenhoca que era formada de pelo menos 30 engrenagens cuidadosamente calculadas e montadas. Esse computador analógico era responsável por previsões realmente importantes para a época. Agricultura, com o movimento do Sol e da Lua, que era considerado vital para os povos antigos, e também para prever sinal de mau presságio, como por exemplo os eclipses. Ao serem giradas, essas engrenagens posicionavam um disco central, onde continham marcações de calendário. Tínhamos meses do ano, épocas e também posições planetárias. Uma verdadeira revolução, já que não era mais necessário um especialista em previsões de astros. Caminhando na nossa jornada dos computadores e principalmente das linguagens de programação, vamos direto para 1620 na França e conhecer então Pascal, aos 18 anos, o criador de uma das primeiras calculadoras. Uma máquina também movida a engrenagens, só que desta vez era capaz de executar duas operações matemáticas, soma e subtração. Diferente dos gregos antigos, seu objetivo era mais simples e menos glamuroso. Basicamente ele queria ajudar o seu pai a computar os impostos de Aunen na França. A ideia foi um tremendo sucesso, porém um fracasso na construção. Estima-se que mais de 50 versões foram construídas. Até um matemático brilhante chamado Leibniz, inimigo declarado de Newton, se envolve no projeto e torna possível as 4 operações básicas. O princípio básico era o mesmo da máquina de Anticítera, girar engrenagens e receber respostas. Todas essas máquinas eram muito úteis para a época, porém havia um pequeno detalhe: elas não eram programáveis. Para que você pudesse atualizar esses, digamos, programas de cálculo, era necessário que se reconstruísse uma nova máquina com novas rodas dentadas. Isso, como você pode imaginar, não é nada prático. A solução só veio muito tempo depois, mais precisamente em 1801, em plena Revolução Industrial. Giuseppe Jacquard inventava então um tear mecânico com uma leitora automática de cartões perfurados. A ideia de Jacquard era um pouco menos nobre, possibilitar criar tecidos com padrões complexos de cores mais rápido possível. Um robô tecelão. Assim era possível criar-se mais tecido, com mais qualidade e mais diversidade nas tecelagens. A ideia de Jacquard foi um tremendo sucesso, tanto que quase o matou devido a manifestações populares por trabalhadores no ramo têxtil. A ideia dele atravessou o Canal da Mancha, onde inspirou Charles Babbage, então matemático e professor de Cambridge. Só que, ao invés de tecer padrões coloridos de tecido, Babbage gostaria de tecer números. A solução foi muito criativa e revolucionária para a época, já que a ideia era algo mais flexível. A proposta de Babbage era criar uma máquina também movida a engrenagens, porém que permitisse receber instruções de cartões perfurados. Esses cartões, ao invés de conter padrões de tecelagem, conteriam números e instruções para um tear
numérico. Essa máquina seria mais flexível porque receberia comandos diversos, tornando infinitas as possibilidades. Juntamente com Babbage em seu projeto, mas no software, estava trabalhando então a jovem Ada. Basicamente, Ada, que foi considerada a primeira programadora, escrevia os primeiros programas para a máquina de Babbage nesses cartões. E mais ainda, ela inventava os primeiros conceitos de programação moderna. Com uma forma mais inteligente de entrada de dados e processamento, os computadores ficavam então mais flexíveis, abrindo caminho para uma nova geração de máquinas. Historicamente, uma guerra sempre impulsiona a tecnologia, para o bem e para o mal. Foi então que nesse cenário de guerra, o exército americano, inspirado no projeto de Charles Babbage, cria um computador. Com 18.000 válvulas, o ENIAC conseguia processar 500 multiplicações por segundo. Nada mal para a época. Só que o ENIAC custou uma fortuna e nunca foi usado na Segunda Guerra Mundial, já que havia ficado efetivamente pronto somente em 1946. Porém, o maior legado do ENIAC não foi a velocidade, tamanha monstruosidade ou tecnologia. Sua principal herança foi possibilitar que Von Neumann propusesse uma nova arquitetura para o que foi chamado de cérebro eletrônico. O ENIAC era operado por um complicado painel de conectores e fios. Era quase um conjunto de interruptores de liga e desliga, só que em escala gigante. Esse painel era responsável pela programação da máquina. Com base nesse computador, Von Neumann propôs que, ao invés dos programas residirem no exterior da máquina, deveriam ficar armazenados em uma memória, junto com todos os outros dados necessários para operá-lo. Assim, sempre que o cérebro eletrônico precisasse de alguma informação, não era mais necessário trocar as engrenagens, cartões perfurados, fios ou qualquer outra coisa, economizando tempo e aumentando em muito a velocidade desses computadores. A guerra acabara e Alan Turing, juntamente com Von Neumann, foram um dos responsáveis pela vitória dos aliados. Por fim, apesar de haver um grande elefante branco na sala chamada ENIAC, havia uma nova proposta de arquitetura. Ao invés de armazenarmos programas em papel, armazenaríamos em meio eletrônico. A grande vantagem com relação às máquinas de engrenagem é que não era mais necessário programar direto no hardware, ou seja, criar engrenagens, perfurar cartões ou ligar fios. E assim nasce a era das linguagens de programação modernas. Fortran e o BASIC foram as primeiras linguagens de programação mais populares. Inclusive o BASIC foi o pivô de uma grande revolução na indústria dos computadores pessoais. Bill Gates, que criou uma variação da linguagem BASIC e a comercializou, exerceu o principal papel de definir padrões da indústria e popularizar os computadores no mundo. Já Steve Jobs, que estava preocupado com o design de máquina para todos usarem, ajudou a difundir o caminho da computação pessoal com seus produtos icônicos. De grandes mainframes a computadores pessoais e até de bolso, os computadores multiplicaram-se em terreno fértil no mundo moderno. Mas uma coisa ainda não mudou desde 87 a.C. Feitos de engrenagem de metal ou silício, todos esses computadores são meros executores de instruções e precisam de alguém que lhes digam o que fazer. A linguagem de programação é o elemento central desse cérebro eletrônico proposto por Von Neumann. E sem algo que lhe diga o que fazer, o computador é meramente uma torradeira elétrica moderna. Por isso, a linguagem de programação foi, é e será o elemento que torna esses computadores úteis. Mas o que é realmente uma linguagem de programação? Como eu falei antes, para que um computador se torne útil, ele precisa de instruções. Algo como uma receita de bolo de chocolate, um passo a passo. Só que para o computador funcionar, ele precisa que essas instruções sejam escritas em binário. Recebendo, processando, entregando bits, os zeros e uns, o computador é um cérebro eletrônico incansável. E para que o trabalho do computador seja organizado, existem os programas. Bom, até aqui tudo bem, certo? Nem tanto. Para que possamos criar algo de útil, precisamos escrever essas receitas para que o computador as entenda. E nós
Seres humanos não conseguimos escrever essas receitas de modo eficiente nessa linguagem de máquina, ou seja, diretamente nas linguagens dos zeros e uns, ou seja, a linguagem binária. Eis então que entra em cena as linguagens de programação. Uma linguagem de programação é uma forma organizada para comunicar e construir instruções para que o computador as execute. Todos os comandos são escritos por uma pessoa, chamado de programador, em um arquivo chamado de código-fonte. Esse código-fonte contém os comandos e instruções necessárias para que sejam transformados por um compilador e posteriormente em linguagem de máquina. Seria então o programador o cozinheiro e o código-fonte a receita. Caso você já tenha procurado na internet por uma linguagem de programação para iniciantes, ou linguagem de programação mais usada, você sabe o quanto é difícil achar uma para chamar de sua. Funciona dessa forma. Existem muitos tipos de linguagens de programação e cada uma é melhor na forma para que foi concebida. E as linguagens de programação dividem-se basicamente em algumas categorias. Front-end, todas as linguagens de programação especializadas na parte de usuário, interface do computador para o usuário, o design. Back-end são linguagens de programação especializadas para sistemas, por exemplo, financeiro, estoque, comercial. Mobile são especializadas nessa parte de programação de smartphones ou tablet. E games especializadas, obviamente, em jogos e console. E o segredo para que você consiga escolher definitivamente a sua linguagem é não escolher entre a linguagem A, B ou C. É entender primeiro qual ramo você tem mais afinidade e qual ramo o seu coração toca mais. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta mais de visual, interfaces, tratar com pessoas e fazer algum tipo de design, talvez você deva escolher pela área de front-end, ou seja, as linguagens HTML, CSS e até o JavaScript. Então, definindo a área de programação que você mais gosta, como eu citei anteriormente, você vai escolher a sua linguagem de programação na qual você vai estudar e se especializar. Inclusive, nesse card, no link aqui abaixo, eu disponibilizo uma aula online e um mapa de estudo, dando um caminho um pouco mais completo sobre todas essas linguagens. Nesse mapa você vai encontrar exatamente uma ordem de estudo que é sugerida por mim e quais as linguagens que você deveria estudar por área de interesse. Mas antes de acessar essa aula e já até adiantando, eu vou falar para você quais as 5 linguagens de programação mais usadas no mercado. O Java em primeiro lugar, a dupla C e C++ em segundo e terceiro, o Python, o C# e o JavaScript. Nesse card que está aparecendo logo aqui, você pode conferir mais detalhes depois que você assistir essa aula. Eu tenho uma videoaula, um vídeo completo falando sobre só tendências de mercado e números. E falando em mercado, talvez você esteja um pouco curioso ou curiosa para saber o quanto um programador ganha. E não existe um valor fixo, um valor pré-estabelecido, existe uma média. No site Love Mondays, a média salarial é R$ 3.221. Onde o menor salário é R$ 700 e o maior são R$ 25.000. Já o salário de um programador iniciante, o júnior, gira em torno de R$ 2.215. E para alguns isso é muito, para outros nem tanto. Só o que eu posso dizer como programador já há quase 2 décadas é que um programador ele sempre vai ser essencial para o mundo de hoje e também para o futuro. Porque, como eu já disse para você, sem instruções, o computador é algo inútil. E para funcionar, qualquer computador precisa de um programador. Ótimo, mas como que eu consigo aprender a programar? E eu sempre digo que para você aprender a programar, você só precisa de início do computador mais potente feito até hoje, a sua mente. Por isso, antes de se aventurar nesses comandos meio complicados de início, use o que você já tem para criar os seus primeiros programas, a sua mente. E o porquê disso? Porque apesar dos computadores parecerem extremamente inteligentes, os computadores são burros. E para nós, pensarmos de uma forma burra, por incrível que possa parecer, é muito difícil. Vamos fazer um pequeno exercício.
Imagine agora que você é um robô e precisa passar pela porta mais próxima. Fácil, não é? Então pensa e enumere todos os passos necessários. E provavelmente você deve ter pensado em torno algo de 3 a 5. O primeiro é, óbvio, levantar, ir até a porta e abri-la. Fácil. Só que esses passos são muito genéricos para um robô. Pense para que você possa levantar, você precisa saber como você está nesse momento. Se estiver sentado, deitado ou já está de pé. Cada situação exigiria um tipo de movimento diferente. Então, logo na primeira etapa, que seria levantar, teríamos que ter subrrotinas diferentes e especializadas para cada situação. Essas subrrotinas seriam a sua parte motora trabalhando. E seguindo a etapa ir até a porta, exigiria mais alguns cálculos. Primeiro seria localizar a porta, mais subrrotinas do seu sistema de visão. E finalmente, chegando até a porta, você teria que ter uma biblioteca de maçanetas para entender como você vai abrir essa porta. Se a maçaneta for do tipo redondo, você precisa abrir de um jeito. Ou até se essa maçaneta estiver trancada, você precisa tomar uma ação. Agora pare e pensa de novo nesse formato passo a passo, de todas as instruções. Então de 3 nós já teríamos pelo menos uns 50 passos. Agora você entendeu porque você precisa treinar o seu cérebro. E já está acostumado a pensar de uma forma bastante inteligente. E essa forma de pensar passo a passo chama-se lógica de programação. É uma maneira de se pensar de uma forma estruturada para então escrever os seus programas. E para que você possa fazer isso, você precisa passar por esses 3 passos. Entender o problema que você quer resolver, sendo o primeiro passo. Criar uma rotina, um algoritmo, um passo a passo, como a gente fez no exercício anterior. E escrever o código na linguagem de programação. E na aula online que está aparecendo aqui no card, nesse momento ou até nas descrições, eu explico com mais detalhes esses 3 passos e também crio em tempo de vídeo, crio na hora um programa real usando esses 3 passos que eu acabei de mostrar para você. É muito bacana porque você vai entender melhor o que eu acabei de explicar. Ainda se quiser saber mais sobre lógica de programação, nesse card que está aparecendo nesse momento tem uma aula online para que você possa assistir depois desse vídeo, que é uma aula específica só sobre lógica de programação. Bom, depois que você treinou a sua mente a pensar de uma forma estruturada, finalmente é hora de aprender uma linguagem de programação. E nesse passo muita gente se perde. O principal motivo é porque tenta estudar tudo de uma vez. Deixa eu só te explicar melhor. E o problema em si não é estudar sem colocar em prática, o que é chato. Livros grossos de 968 páginas e até aulas de videoaulas de 200 horas. E sabe o que acontece? Você fica sem motivação, porque aprender alguma coisa sem ver um resultado prático é muito entediante. Por isso, quando você for escolher uma linguagem de programação a qual você quer estudar, considere esses 2 fatores. Primeiro, facilidade e segundo, projeto. Eu vou te dar um exemplo. Eu adoro o JavaScript. É a minha linguagem preferida para ensinar os meus alunos de uma forma bastante lúdica. Por exemplo, todos os meus cursos de introdução à programação eu insiro um joguinho. E pense o quanto um jogo ele pode ser complexo e até mesmo divertido. Aprender programação, como aprendi na escola e até como muitos ensinam ainda, é muito chato. Normalmente o professor apresenta uma linguagem meio complicada, muitos parênteses, chaves, ponto e vírgula. Normalmente é um programa que tem alguma conta matemática, calcula a média ou calcula, sei lá, o consumo de combustível de um carro, e você então demora uma eternidade para fazer aquele programa que no final apresenta um número numa tela preta de DOS. Ensinando mais de 700 alunos na universidade, até na internet, eu já peguei mais ou menos uma forma um pouco mais lúdica de ensinar programação. E até uma dica de como você também pode aprender sozinho. Essa questão de colocar um joguinho é bastante bacana, porque você consegue colocar em um jogo muita introdução e também conceitos práticos e avançados sobre programação de uma forma lúdica e divertida. Pelo simples fato que a pessoa que está lá, o estudante, ele consegue perceber e literalmente ver os resultados.
Bom, você chegou até esse vídeo, assistiu todo esse vídeo até aqui, até esse momento, e você realmente está querendo aprender sobre programação e sobre linguagens de programação. E provavelmente tem até dúvidas de como aprender a programar. Bom, eu quando vou aprender alguma coisa, eu uso basicamente esses dois métodos. O primeiro, que são os livros, e o segundo, que são as aulas online. Cada um tem uma vantagem e desvantagem. Eu percebo que os livros eles são bastante baratos e possuem um índice. Você consegue seguir um passo a passo e também pular etapas quando você quiser e quando você tiver um pouquinho mais de experiência. Uma vez cumprido o cronograma desse livro, você consegue depois consultar com facilidade. Só que a maior desvantagem que eu percebo e sinto é que pode ser chato. Às vezes ter um passo a passo de tela e código em um livro, o autor precisa mostrar a tela, cada foto da tela num passo a passo, e às vezes fica muito repetitivo no papel. Já nas aulas online, essa é a principal vantagem. Tudo é interativo e você tem um vídeo com áudio, consegue seguir perfeitamente o professor. Se o professor for bom, já na primeira aula você já tem algum resultado. Então a melhor forma de um programador, de um estudante que é iniciante estudar, são as aulas online. Justamente porque já existe um roteiro que alguém bem experiente, normalmente, já preparou antes. E na internet existem várias muito boas, inclusive até no próprio YouTube. Eu também tenho minhas próprias aulas online, que você pode acessar no site programardozero.com.br. E essas aulas online estão aqui logo nesse card e nas descrições desse vídeo. Então, para a gente resumir a aula de hoje. Os computadores são muito flexíveis e datam desde a época de Jesus Cristo. E o que torna o computador realmente útil e flexível é a capacidade dele armazenar esses programas e rodar nesse cérebro eletrônico proposto por Von Neumann. Existem centenas de linguagens de programação, mas antes, ao tentar aprender uma, primeiro reflita o que você realmente gostaria de fazer e o que mais toca o seu coração. Existe um grande mercado para nós programadores. Apesar de existirem mais de 18 milhões de programadores, ainda falta muita gente boa no mercado. Falei também que antes de você tentar aprender programação, você precisa treinar sua mente a pensar de uma forma mais burra. Então por isso você precisa treinar sua mente aprendendo lógica de programação. Indiquei o JavaScript como linguagem a qual aprender primeiro. E o site Programar do Zero, por ter aulas online, vai te ajudar nesse início. Bom, acredito que esse guia foi um processo a qual pode te ajudar nessa maravilhosa caminhada a qual já estou há 2 décadas. Então é isso, clique aqui no gostei e inscreva-se no canal para continuar me apoiando nesse projeto tão maravilhoso. Um forte abraço